Meu nome é Letícia, tenho 25 anos, e neste exato momento, estou sendo abandonada. O chão de porcelanato frio do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em Curitiba, parecia girar debaixo dos meus pés. Há apenas uma hora, eu estava radiante, abraçada ao meu noivo, Fábio, e aos meus pais, Adriana e Marcelo, na fila de check-in para aquela que seria a nossa primeira grande viagem internacional. O destino não importava tanto quanto o sentimento. Eu, Letícia, a menina que sempre dependeu da aprovação e do planejamento deles, estava prestes a decolar para a Europa. Eu nunca tive ambição própria, confesso. A vida era mais simples quando eu deixava Fábio decidir as finanças e meus pais decidirem os próximos passos. Eu era ingênua, claro. Tão ingênua que demorei 3 minutos inteiros para processar o que a atendente do balcão disse, e mais 10 para absorver o olhar de repulsa nos rostos de quem eu mais amava. Senhorita Letícia, sinto muito. Seu bilhete foi cancelado há 2 semanas. Não há reserva em seu nome. O silêncio que se seguiu não foi o da multidão, mas o dentro da minha cabeça. Fiquei paralisada. Minha mãe, Adriana, pigarreou, sem me olhar. Letícia, querida, as coisas apertaram. Você entende? Mas foi Fábio, meu noivo, quem deu o golpe final, com a frieza de quem desliga um eletrodoméstico. Ele ajustou a alça da sua mochila de grife, irritado com a atenção que estávamos atraindo. Não faça cena, Letícia. Era uma viagem de negócios, e não pudemos bancar mais uma passagem. Seus pais concordaram que seria melhor que você ficasse. Você é muito dependente. Precisa aprender a se virar. Minha boca abriu, mas não saiu som. Olhei para a pequena mala de rodinhas cor-de-rosa, o único pertence que estava comigo, e depois para os 3, que já se afastavam para a imigração sem sequer olhar para trás. Minha única mala de rodinhas, na qual cabia apenas o suficiente para 4 dias. Eu não tinha sequer a chave do nosso apartamento que estava com Fábio, nem dinheiro de emergência. Era humilhante, totalmente humilhante. A dor do choque era tão física que senti náuseas. Eu era um ponto fixo de vergonha em meio ao fluxo de pessoas apressadas e felizes. As lágrimas vieram, silenciosas, enquanto eu via o casaco de Marcelo sumir atrás das placas de embarque. Eles realmente fizeram isso. Me abandonaram, sem um adeus ou um plano B. Fiquei ali, sentada no chão gelado, com a cabeça baixa, tentando desaparecer. Meu mundo tinha desmoronado. E eu estava completamente sozinha em uma cidade que, apesar de ser minha, de repente parecia vasta e hostil. Eu só tinha o cheiro de querosene e a certeza de que a vida que eu conhecia tinha acabado. Levantei-me, tonta, agarrando a alça da minha pequena mala, pronta para enfrentar a saída e a realidade cruel. Foi nesse instante, enquanto eu cambaleava em direção à porta automática, que ouvi uma voz grave e sofisticada, baixa o suficiente para ser apenas minha. Não chore, criança. Isso não é o fim, é o começo. Apenas confie em mim, e eles vão se arrepender. Eu me virei, o estômago embrulhado, ainda esperando que fosse algum tipo de piada cruel, um ator contratado por Fábio para me testar. Mas não era. O homem estava parado a menos de 1 metro de distância. Ele usava um casaco longo de cachemire cinza chumbo, perfeitamente alinhado, e sapatos que brilhavam discretamente. Tinha cabelos grisalhos e bem cortados, e apesar da expressão neutra, seus olhos azuis me fitavam com uma intensidade perturbadora, como se estivessem catalogando cada falha minha. Ele não tinha a pressa ou a euforia dos viajantes. Ele parecia pertencer ao silêncio. Não me pergunte quem sou, Letícia, ele disse, confirmando que sabia meu nome, o que aumentou meu terror. Sua voz era baixa, um barítono polido, e carregava a autoridade silenciosa de quem nunca precisava gritar. Apenas saiba que eu vi a cena toda, e vejo o potencial desperdiçado. O potencial desperdiçado. Essa frase me atingiu mais do que o abandono. Sempre fui a garota bonitinha, mas sem iniciativa, a que escolheu a rotina simples para agradar. Não sei o que o senhor quer, murmurei, apertando a alça da minha pequena mala cor-de-rosa, a prova da minha infantilidade. Ele sorriu, mas o sorriso não alcançou seus olhos.
Era puramente performático. Ele tirou um cartão do bolso interno do casaco. Não era um cartão de visitas comum. Era preto fosco, liso, sem logotipo, sem nome. Eu quero que você faça algo útil com essa raiva. Eles quebraram você de propósito. Mostraram que sua lealdade não valia o preço de uma passagem aérea. Ele continuou, a voz como um bálsamo corrosivo. Este é um número. Não ligue ainda. Vá para algum lugar seguro, pense na sua vida e quando estiver pronta para aceitar que o seu passado foi uma mentira, você liga. Ele pousou o cartão na palma da minha mão e senti a frieza do material. Qual é o código? O cisne negro pousou. Ele sussurrou, antes de virar as costas com a mesma elegância silenciosa. Em menos de 30 segundos, ele desapareceu na direção do estacionamento executivo, me deixando com um pedaço de plástico escuro e a promessa de vingança. Saí do aeroporto cambaleando, o ar frio de Curitiba chocando-se com o calor da minha vergonha. Para onde ir? A chave do apartamento que dividia com Fábio estava no bolso dele. Meus documentos de valor, as economias, que mal somavam R$ 300, guardadas na nossa conta conjunta, tudo estava inacessível. Eu não tinha para onde ir senão para a casa dos meus pais. A mesma casa onde passei os últimos 25 anos sacrificando meus próprios planos. Eu parei na Praça Osório, sentada num banco de madeira gelada, revivendo a cena. A casa deles, no Arru, era cheia de móveis que eu limpei e organizei, comprados com o dinheiro que ganhei trabalhando em lojas de departamento enquanto adiava a faculdade. Eu amava aquela rotina simples. Era o preço da minha segurança. A segurança tinha um preço, e eles acabaram de me cobrar a permanência. Olhei para o cartão preto em minhas mãos. O medo do desconhecido lutava com o ódio corrosivo da traição. O ódio venceu. Se eu ligasse, estava aceitando um pacto, me tornando dependente de uma força ainda mais escura do que a minha família. Mas se eu não ligasse, eu voltaria de joelhos. Lembrei da satisfação no rosto de Fábio ao dizer que eu precisava aprender a me virar. Ele me via como um estorvo financeiro, descartável. O sol já se punha sobre a cidade. Eu tinha que fazer uma escolha antes que a escuridão caísse por completo. Olhei uma última vez para o número no cartão. A promessa ressoava. Eles vão se arrepender. Eu respirei fundo, levantei e procurei um telefone público. Era hora de ligar. O telefone público exalava cheiro de cigarro e metal frio, mas eu o agarrei como se fosse a última boia. Digitei os 10 dígitos do cartão preto. A chamada não completou com um toque, mas com um bip limpo e imediato. Não havia voz humana do outro lado, apenas um som digitalizado, metálico e neutro, que perguntou: "Protocolo de autenticação, por favor." "O cisne negro pousou", eu disse, e minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Houve um segundo de silêncio, então o som robótico retornou, emitindo instruções de navegação em coordenadas exatas. Eu deveria caminhar 4 quarteirões até a Avenida Iguaçu e aguardar em frente a um prédio que parecia abandonado. O tempo de espera, 10 minutos. Segui as instruções como um zumbi. 10 minutos depois, um sedã preto impecável, com vidros fumê, parou silenciosamente ao meu lado. Não havia identificação ou motorista visível. A porta traseira se destravou. Hesitei por um instante, mas a imagem da satisfação no rosto de Fábio me empurrou para dentro. O interior do carro era climatizado e farto em couro, mas o silêncio era opressor. O motorista era um homem de meia idade, com um corte de cabelo militar e olhos fixos no espelho. Ele não disse uma palavra durante toda a viagem, que durou pouco mais de 1 hora, nos levando para longe do burburinho da cidade, em direção a uma área arborizada e isolada, talvez na região metropolitana fora de Curitiba. A casa era moderna, feita de vidro e concreto, aninhada em um aclive. Não era aconchegante, era funcional, um bunker de luxo. O motorista apenas apontou para a porta e foi embora, sem sequer me oferecer ajuda com minha única mala cor-de-rosa. Entrei. O lugar era frio, organizado e completamente impessoal. Uma mesa de mogno no centro da sala de estar continha 3 pilhas de materiais perfeitamente alinhados, esperando por mim. Um tablet, 2 livros sobre mercados e capital de risco e uma pasta bege.
Sentei-me no sofá de couro branco. Estava exausta, mas a adrenalina da situação me impedia de descansar. Eu estava à mercê de um estranho milionário cuja única motivação parecia ser a de me transformar em algo que eu não era. Abri a pasta bege primeiro. Dentro, não havia notas sobre minha educação, mas sim dossiês detalhados sobre a vida financeira e social de Fábio, da minha mãe Adriana e do meu pai, Marcelo. Eram relatórios que mostravam movimentações de contas, dívidas ocultas e uma rede de contatos que eu jamais soubera existir. Fábio, meu noivo que alegava não ter dinheiro para uma passagem, havia feito um investimento substancial em criptomoedas há apenas 3 meses. Eu não li. Eu cataloguei. A Letícia que lia os documentos era uma observadora fria, não mais a garota traída chorando no aeroporto. Eu passei os próximos 3 dias em completo isolamento. Ninguém me visitou. A geladeira estava sempre cheia com mantimentos de alta qualidade, mas eu nunca via quem os entregava. As persianas se abriam e fechavam em horários programados. A cada 12 horas, uma notificação no tablet exigia que eu estudasse, que eu simulasse cenários de negócios, que eu memorizasse códigos de etiqueta. Eu estava sendo programada. À noite, o silêncio da casa era absoluto. Uma vez, porém, acordei com um ruído baixo e insistente vindo das paredes. Um murmúrio metálico, como se microfones estivessem sintonizados. Eu estava sendo monitorada, é claro, mas a prova física era mais perturbadora do que a lógica. Eu estava agora 3 semanas reclusa. Minha pele estava mais pálida, meus olhos mais focados. Eu já conseguia calcular, de cabeça, a projeção de rendimentos que Fábio esperava com seu novo investimento. Eu não sentia mais ódio, apenas a fria determinação de um projeto. Eu não estava mais tentando voltar para casa. Eu estava construindo uma arma. E então, na manhã do 24º dia, o tablet vibrou com uma nova mensagem. Não era um exercício ou uma lição de finanças. Prepare-se. O próximo passo envolve a cidade. Você precisará de um aliado. Anexado à mensagem havia um nome, Dr. Ricardo, e um extrato bancário. 500 mil reais haviam sido depositados em uma conta de poupança recém-aberta, em meu nome, minutos antes. A Letícia ingênua nunca teria visto tanto dinheiro. O tutor não estava me dando poder, ele estava me comprando. E o preço, eu sabia, era a minha antiga vida. 500 mil reais. O valor flutuava na tela do tablet, tão irreal quanto a ideia de que eu, Letícia, tinha me tornado uma milionária da noite para o dia. Esse dinheiro não era um presente. Era uma ferramenta, a munição para a guerra que eu estava prestes a declarar. A primeira tarefa, antes de sequer pensar em ligar para o Dr. Ricardo, era entender quem ele era e qual era o meu verdadeiro inimigo. Durante as 3 semanas de clausura, eu cataloguei centenas de informações sobre o mercado financeiro, mas o tutor, era assim que eu comecei a chamá-lo mentalmente, tinha feito um trabalho sujo e meticuloso nos bastidores. A pasta bege, que antes continha apenas movimentações financeiras superficiais de Fábio e meus pais, tinha agora uma aba de arquivo criptografada. Levei apenas alguns segundos para inserir o código de acesso. Cisne negro. E as informações verdadeiras explodiram na tela. O choque que senti não foi de dor, mas de uma compreensão gelada. Não fomos para a Europa porque as coisas apertaram. Fomos para a Europa porque a vida deles estava à beira do colapso financeiro. Meu pai, Marcelo, não tinha apenas dívidas. Ele estava envolvido em uma teia de empréstimos obscuros ligados a falências de construtoras em Curitiba. O valor total chegava a quase 10 milhões de reais. Eu me recostei no sofá, a respiração presa. 10 milhões. Esse tipo de dívida não se paga vendendo o carro. Exige um sacrifício maior. E o sacrifício era eu. O próximo dossiê, focado em Fábio, era ainda mais cruel. A viagem de negócios não tinha nada a ver com o mercado de criptomoedas que ele vangloriava. Fábio havia voado para encontrar a filha de um grande investidor de São Paulo, uma herdeira com acesso à liquidez imediata. Eles não precisavam de um casamento de amor, precisavam de um resgate. E a noiva anterior, que lhes custava o preço de uma passagem aérea e exigia sustento, precisava ser eliminada da equação. A frase de Fábio,
Você precisa aprender a se virar, ecoou com um novo significado. Eu não era dependente. Eu era um estorvo financeiro. Um custo que o novo acordo não podia absorver. Eu fui trocada por 10 milhões de reais. Olhei para a minha pequena mala de rodinhas cor-de-rosa, ainda encostada no canto. Era a prova física de quanto valia minha lealdade e meus 25 anos de dedicação. O ódio, que antes era uma chama de traição pessoal, agora se transformou em aço. Eu não estava mais triste. Eu estava ofendida por ter sido subestimada. Eles calcularam meu valor zero, mas o tutor me avaliou em 500 mil reais, para começar. Eu fechei o tablet. A dor do abandono desapareceu, substituída por uma determinação cirúrgica. Eles queriam que eu aprendesse a me virar? Eu lhes mostraria o que acontece quando a menina ingênua finalmente se vira para morder. Eu peguei o telefone celular novo, também fornecido pelo tutor, e disquei o número do Dr. Ricardo. Eu precisava de um advogado que soubesse transformar essa traição em vingança legal. A ligação completou no primeiro toque. A voz do outro lado era calma e profissional, carregada de formalidade. Dr. Ricardo? Pois não. Meu nome é Letícia, eu disse. E a frieza na minha voz me surpreendeu. Recebi a documentação e estou pronta para iniciar o processo de divórcio. O Dr. Ricardo não expressou surpresa com a minha idade ou com o meu tom. Excelente, Letícia. Precisamos de uma reunião. Você pode estar em meu escritório, no centro de Curitiba, em 2 horas? Estarei lá, confirmei. Ao desligar, um pensamento inesperado me atingiu. Eu estava agindo de acordo com a vontade do tutor, transformando-me na arma que ele projetou. Mas o que exatamente ele ganharia com o colapso da minha família? Eu olhei para o cartão preto que guardava no bolso interno do meu casaco. O cisne negro. O medo tentou rastejar de volta, mas a imagem da arrogância de Fábio na fila de embarque me deu força. O custo da minha antiga vida era o meu futuro. Eu o pagaria. Eles acharam que me afundariam na falência deles. Mal sabiam que eu estava prestes a usar a falência deles como meu trampolim. Eu tinha um nome para destruir e 500 mil reais para começar o estrago. Eu precisava sair daquele bunker. Vestindo o novo e elegante casaco cinza que o tutor havia deixado no armário, peguei minha pequena mala cor-de-rosa. O contraste era ridículo, mas eu o manteria. Seria a lembrança de quem eu era e do que eles me fizeram. Na saída, notei algo que não estava ali antes. Em uma pequena mesa ao lado da porta, havia uma caixa. Dentro, um estojo de veludo azul marinho. Abri-o e vi um colar de diamantes, simples, mas de um brilho ofensivo. Abaixo do colar, um pequeno bilhete manuscrito. Use-o. O sacrifício exige ostentação. PS. Verifique o nome da noiva de Fábio. Você se surpreenderá com a conexão, Letícia. A letra não era do tutor, era feminina. E o pânico voltou. Quem mais estava neste jogo? E por que alguém enviaria um colar tão caro junto com um aviso tão pessoal? Eu peguei o tablet, as mãos tremendo sutilmente, e digitei a senha. Aquele colar, brilhando com o fogo frio dos diamantes, não era um presente, era um aviso. Uma conexão feminina no esquema. Fábio se casaria com a herdeira de São Paulo, mas o dossiê atualizado revelava o nome dela. Isadora Medeiros. Isadora era a filha de um ex-sócio de Marcelo, meu pai, um homem que ele havia levado à falência 3 anos antes. O tutor não queria apenas destruir Fábio. Ele estava desmantelando toda uma rede de traições antigas e novas, usando-me como a ponta da lança. A letra feminina no bilhete? Eu não conseguia identificar. Era elegante, controlada, e me dizia que o cisne negro tinha mais do que um único condutor. Eu guardei o colar de volta na caixa. Não o usaria ainda, mas a ostentação silenciosa era uma parte necessária da minha nova armadura. Era hora de conhecer Dr. Ricardo. A viagem de volta a Curitiba foi silenciosa, com o mesmo motorista estoico. O escritório de Dr. Ricardo ficava na Avenida Batel, em um arranha-céu de vidro fumê. Quando entrei, a Letícia de 25 anos que chorou no aeroporto foi substituída por uma figura de casaco caro e determinação de aço. Dr. Ricardo era exatamente como sua voz. Profissional, calmo, sem emoção supérflua.
Ele não questionou minha súbita riqueza ou o divórcio repentino. Ele apenas me apresentou o plano de ataque. Letícia, ele começou, deslizando papéis sobre a mesa de vidro. Seu noivado e a coabitação de longa data nos dão direitos sobre os bens adquiridos. Fábio agiu de má fé. O dinheiro que o tutor disponibilizou será usado para garantir que você não seja vista como a parte carente, mas como a parte lesada que busca reparação justa. Eu não estava buscando justiça. Eu estava buscando a destruição precisa. Quero o divórcio imediatamente, Dr. Ricardo. E quero que o pedido de partilha e o congelamento dos bens dele atinjam o investimento em criptomoedas. Quero que ele sinta o estrago onde ele mais valoriza. A conta bancária. Dr. Ricardo sorriu, um leve movimento nos lábios. Seus desejos são bastante claros. A papelada será protocolada amanhã de manhã. Isso garantirá que a notícia chegue a ele enquanto ele ainda estiver na Europa. A notícia, pensei, seria um excelente presente de boas-vindas. Os 3 meses seguintes foram o período mais frio da minha vida. Eu voltei ao bunker, mas desta vez o estudo era ativo. Dr. Ricardo me fornecia relatórios semanais sobre a reação de Fábio, Adriana e Marcelo, que estavam chocados com a minha ousadia legal. Eles tentaram me ligar, e-mails desesperados, mas eu não respondi. O telefone do tutor estava programado apenas para recebimento de dados. Meu treinamento mudou de finanças para psicologia social. Eu aprendi a analisar as fraquezas de Fábio, sua vaidade, sua necessidade de aprovação social, a fraqueza de Marcelo, o pânico da falência, a fraqueza de Adriana, o medo da pobreza e a obsessão pela aparência de normalidade. Eu estava estudando como quebrar pessoas. O tutor não aparecia, mas seus sussurros eram constantes no tablet. Suas mensagens eram precisas e implacáveis. A paciência é a arma mais destrutiva. Use a raiva deles contra eles mesmos. Não os agrida. Faça-os implorar para que você pare. Minha rotina era exaustiva, mas eficaz. Eu já não me reconhecia no espelho. A palidez era de quem não via o sol, mas a postura era a de quem carregava o peso de um segredo poderoso. Minha pequena mala cor-de-rosa, que ficava no canto, agora parecia um artefato arqueológico, a prova de uma vida que havia sido enterrada. O 500 mil reais, sob a orientação de Dr. Ricardo, estavam trabalhando. Movimentos discretos no mercado, pequenos investimentos. Eu estava construindo minha própria fortaleza financeira, totalmente independente do tutor, embora usasse as táticas dele. O medo tinha se dissipado completamente, substituído por uma sensação de poder terrível e silencioso. E então, em uma manhã fria de inverno curitibano, após 90 dias de reclusão, o tablet vibrou com a instrução final do tutor, curta e definitiva. Eles estão de volta. O espetáculo começa. O tablet apagou. Eu me levantei, vesti meu casaco cinza. Na minha mente, eu já estava na Batel. Eu tinha todas as informações. Eu estava pronta para o confronto. Mas precisava de um último detalhe antes de enfrentar Fábio. Eu precisava saber onde o novo divórcio dele com a herdeira seria noticiado. Dr. Ricardo disse que a sociedade de Curitiba estava falando, e os rumores seriam minha primeira arma. Eu precisava de um ponto de contato social, um lugar para ouvir, sem ser vista. Eu saí do bunker, deixando para trás a mala cor-de-rosa. O motorista estava esperando, e desta vez, ele abriu a porta para a Avenida Iguaçu. Eu estava de volta à cidade, mas esta Letícia não pertencia mais a Curitiba. Ela pertencia à vingança. O primeiro passo seria visitar a cafeteria mais exclusiva da cidade. Lá, eu faria meu primeiro contato com o caos que criei. Onde estaria Fábio agora, se não em um voo desesperado para São Paulo? Eu descobriria, e eu me certificaria de que ele me veria. O motorista me deixou na esquina da Avenida Batel, perto de uma das cafeterias mais exclusivas do bairro. Não pedi que ele esperasse. Esta era a minha primeira caminhada sem supervisão em 90 dias, e eu precisava absorver o ar frio de Curitiba, que agora parecia ter o cheiro de ozônio e dinheiro. Entrei na cafeteria. O ambiente era um murmúrio polido de negócios e fofocas.
Graças ao treinamento do tutor, meus olhos se moveram rapidamente, avaliando saídas, identificando as pessoas que valiam a pena ser ouvidas. Eu pedi um chá de ervas, uma bebida morna e inócua que combinava com a minha nova persona de observadora discreta. Sentei em um pequeno sofá de couro marrom, de frente para o sol que tentava furar o vidro. Eu usava o casaco cinza e óculos escuros. Apesar de estar dentro, uma cortesia que o tutor classificou como barreira psicológica indispensável. Em menos de 10 minutos eles apareceram. Não vinham juntos, mas se encontraram na entrada. Meu pai, Marcelo, e minha mãe, Adriana. O choque não foi estético, mas financeiro. Marcelo não usava seu habitual terno apertado. Ele estava em um casaco de couro caríssimo que parecia ter vindo direto de Milão. Adriana, minha mãe, tinha um brilho duro nos olhos, um sorriso arrogante que ela usava apenas quando se sentia superior. O mais notável era a bolsa, uma peça de grife que valia mais do que o nosso antigo carro. Eles se sentaram em uma mesa central, um ponto de observação para toda a sociedade que passava. Eles estavam ostentando, exibindo os resultados do sacrifício que haviam feito de mim. Eu assisti a cena com uma calma que me aterrorizava. Não houve lágrimas, nem a dor lancinante da traição inicial. Apenas uma náusea gelada, como se eu tivesse ingerido gelo seco. Eles pediram champanhe às 11 da manhã, e Marcelo começou a falar sobre um empréstimo que ele havia quitado, graças à liquidez imediata de Isadora. A voz dele era alta demais, projetada para os vizinhos de mesa. "Adriana, querida", ele disse erguendo a taça. "Devo dizer, Fábio nos salvou. Nossa Letícia... Bem, ela teria sido um fardo. Imagine ter que sustentar essa mentalidade de classe média dela." Adriana riu, um som estridente e sem humor. O Dr. Ricardo dela é patético. Ele mal conseguiu congelar as migalhas de Fábio. Ela vai ficar com a nossa antiga cama e a geladeira, no máximo. A parte mais humilhante não foi a mentira sobre a falência, mas a presunção de que eu não tinha valor, de que a minha vida passada era apenas uma migalha que poderia ser descartada em uma negociação de dívida de 10 milhões de reais. Eles estavam celebrando a minha miséria. Eu apertei a borda da minha xícara. O Dr. Ricardo, meu aliado, era um dos advogados de divórcio mais caros de Curitiba. Eles subestimaram não apenas a minha capacidade de reação, mas a do cisne negro. Eles estavam tão obcecados com a nova riqueza que não viram a armadilha sendo montada. A injustiça, o desentendimento grave, não estava na separação de bens, mas na anulação da minha existência. Para eles, eu era um erro de contabilidade que havia sido corrigido. Eu me levantei. A observação estava completa. Eu tinha a prova. A vingança não poderia ser rápida. Eu tinha que retirar não apenas o dinheiro deles, mas a fundação sobre a qual construíram essa nova arrogância. Eu tinha que destruir a reputação deles na mesma roda social que eles estavam tentando impressionar. Eu estava prestes a sair quando a porta se abriu novamente. Fábio. Ele estava com um celular no ouvido, a testa franzida. Ele estava mais magro, mais nervoso, mas ainda exibia a mesma jaqueta de couro italiano que usava no aeroporto. Ele estava discutindo acaloradamente, sua voz baixa. "Sim, Isadora. Não. O divórcio da Letícia não tem relevância. É um erro administrativo. Vou resolver isso em São Paulo." Ele parou de falar e olhou diretamente para a minha mesa. O olhar dele varreu o ambiente, nervoso, procurando por algo ou alguém. Ele não me reconheceu. Para Fábio, eu era apenas mais uma mulher de casaco caro na Batel. E essa era a minha maior arma. Ele pegou uma mesa mais reservada. Eu saí da cafeteria em passos lentos e precisos. Eu tinha visto o brilho da prosperidade deles e a tensão nervosa dele. Eles estavam prosperando, mas Fábio estava sob estresse. Enquanto voltava para o carro, peguei meu celular. Eu não ligaria para Dr. Ricardo ainda. Eu precisava de algo que atingisse Fábio diretamente, em seu ego. Ele estava correndo para São Paulo para apaziguar Isadora. Lembrei-me do colar de diamantes que a misteriosa colaboradora do tutor havia me enviado. O sacrifício exige ostentação. O próximo passo não seria no tribunal. Seria uma exibição pública que forçaria Fábio a me ver de novo, não como um erro administrativo,
mas como o cisne negro que pousou. E eu faria isso no lugar que ele mais prezava, no Centro Financeiro de Curitiba. Eu precisava ir a um evento onde a presença de Fábio fosse obrigatória. E eu precisava de um acompanhante. Eu disquei o número do Dr. Ricardo, mas mudei de ideia antes de completar a ligação. Eu precisava do tutor. Enviei uma mensagem de texto simples e direta, usando o código que aprendi no bunker. Próxima jogada. Social. Preciso de um parceiro de impacto. O sacrifício exige ostentação. A resposta foi imediata, sem um toque sequer. O cisne negro tem um par. Procure por Mateus. Ele estará esperando no jantar da Câmara de Comércio amanhã à noite. Use o colar, Letícia. Mateus. O nome era novo, mas a ordem era clara. A ostentação começaria amanhã. Eu sorri. Eu estava prestes a reaparecer. E o preço do bilhete de volta seria a estabilidade de Fábio. A volta ao bunker após a breve exposição na Batel foi de foco absoluto. Eu não estava mais reagindo. Eu estava planejando. O motorista me deixou sem dizer palavra. E a casa silenciosa engoliu a Letícia, que acabara de presenciar a celebração de sua própria morte social. A mensagem do tutor sobre Mateus era a confirmação de que eu não jogaria sozinha, e que o espetáculo exigia um elenco. Mas antes de me preocupar com o meu parceiro de gala, eu precisava de provas físicas para a Letícia que seria apresentada amanhã. O Dr. Ricardo havia cuidado dos aspectos legais do divórcio, mas eu precisava garantir que o meu passado estivesse oficialmente incinerado. Na manhã seguinte, solicitei que o motorista me levasse até o centro cívico, onde ficava a agência bancária que abrigava a conta recém-criada com o aporte de R$500 mil. O banco não era o mesmo que Fábio usava, um detalhe crucial de independência. Era um prédio discreto, voltado para clientes de alta renda. Eu entrei no escritório da gerente de contas privada, uma mulher impecavelmente vestida que me tratou com respeito imediato. Não era o respeito que se dá a uma pessoa, mas o que se dá ao dinheiro. Letícia, ela começou, com um sorriso protocolar. Os fundos foram processados. Seu saldo atual é de exatos R$487 mil, após as primeiras movimentações discretas sugeridas pelo Dr. Ricardo. Alguma outra necessidade? Eu me senti na sala de controle de um jogo. O medo da escassez que havia me paralisado por 25 anos tinha sido neutralizado por uma quantia escrita por extenso na tela. Sim, eu respondi, e minha voz saiu fria, com a mesma autoridade que eu havia treinado nos exercícios do tablet. Preciso de acesso imediato a todas as informações referentes à minha antiga conta conjunta. Quero o extrato detalhado dos últimos 18 meses, principalmente a data e a hora exata da transferência que liquidou a minha participação. O processo levou 1 hora inteira. A gerente, intrigada, não questionou. Ela apenas imprimiu o calhamaço de documentos. Ali, em preto e branco, estava o mapa da traição. O dia exato em que Fábio e meu pai haviam realocado os R$10 milhões para o investimento de Isadora. O mesmo dia em que Fábio cancelou a minha passagem. Eu observei a frieza dos números. 8 de março, meu aniversário. Enquanto eu pensava que estava fazendo planos para o futuro, eles estavam me precificando e me vendendo. A última transferência da conta conjunta, uma migalha de apenas R$20, foi feita por Fábio, 1 semana após a minha partida, garantindo que eu não pudesse mais acessar nem mesmo a função de consulta. Peguei os documentos e os guardei na bolsa. Um novo modelo de couro que, ao contrário da minha mala cor-de-rosa, não gritava por atenção, mas a exigia. Com os documentos do passado em mãos, eu estava livre para construir o futuro. A infiltração social começaria em poucas horas. Voltei para o bunker, onde o vestido de noite encomendado pelo tutor já estava pendurado. Era de um veludo escuro e pesado, desenhado para quebrar a luz, e não para refletir. E então, o colar. Eu abri o estojo de veludo azul marinho. Os diamantes capturaram a pouca luz do fim da tarde e a multiplicaram em um brilho gelado e agressivo. O sacrifício exigia ostentação. Eu vesti o colar, sentindo o peso frio do metal no meu colo. Era a minha armadura. Eu não estava mais vestindo Letícia, a noiva abandonada. Eu estava me tornando o cisne negro. Um último olhar no espelho.
A palidez do isolamento, a firmeza nos olhos. O meu corpo, antes curvado sob o peso da incerteza, agora estava reto, esperando o combate. O motorista me esperava pontualmente às 7 da noite. A viagem até o centro de eventos da Câmara de Comércio foi curta, mas a tensão era palpável. Eu estava prestes a entrar em um salão onde Fábio me veria. Ou melhor, não me veria. O sacrifício exige ostentação, eu murmurei, repetindo a frase da colaboradora anônima. Ao sair do carro, os flashes dos fotógrafos do evento me cegaram por um instante. Eu não estava acostumada àquela atenção. Eu mantive a cabeça erguida. No lobby, a multidão de empresários e socialites de Curitiba era um mar de casacos caros e sorrisos falsos. Eu procurei pelo homem que eu não conhecia, mas que o destino havia me designado como parceiro. Mateus. Eu o vi instantaneamente. Mateus era mais alto e mais jovem do que eu esperava. Talvez 30 e poucos anos. Ele tinha a mesma aura de autoridade silenciosa do tutor, mas a intensidade nos seus olhos castanhos era mais predatória. Ele estava parado, observando-me se aproximar, e seu olhar avaliativo percorreu o meu corpo, fixando-se no colar. Ele não sorriu, mas estendeu o braço em um gesto de posse. Letícia, ele disse, a voz como seda escura. Eu sou Mateus. Vamos trabalhar. Eles já estão aqui. O tom dele era profissional e direto. Peguei seu braço, sentindo a firmeza do músculo sob o tecido. Ele me conduziria para a arena. Enquanto caminhávamos para o salão principal, vi a mesa de honra. Lá estavam eles, Marcelo e Adriana, sorrindo e acenando. E Fábio, bebendo água mineral, parecendo tenso, ainda agarrado ao celular. O jogo do gato e do rato estava prestes a começar, e o cisne negro tinha um par. Eu me preparei para o primeiro teste psicológico, o momento em que Fábio olharia em meus olhos, sem me reconhecer, e eu não diria nada. A vingança, eu sabia, só era doce quando servida fria, e Curitiba estava prestes a congelar. O aperto de Mateus em meu braço era discreto, mas firme. Uma âncora que me impedia de vacilar sob o peso dos olhares que convergiam para o meu colar de diamantes. O veludo do meu vestido parecia absorver a luz do salão, transformando-me em um vulto elegante e inacessível. Enquanto Mateus me conduzia em direção à nossa mesa, que ficava estrategicamente próxima à de Fábio, meu coração batia com a regularidade fria que o tutor havia me ensinado a cultivar. A primeira reação de Fábio foi a esperada. Um olhar rápido de avaliação, seguido por um deslize imediato dos olhos para Mateus, calculando a hierarquia. Ele não me reconheceu. A Letícia que ele abandonou no aeroporto era a garota da mala cor-de-rosa. Esta era uma mulher que valia pelo menos R$500 mil. Mateus fez questão de nos posicionar de forma que Fábio não pudesse evitar ouvir a nossa conversa. Os números de Curitiba são promissores, disse Mateus com aquela voz que parecia ser projetada para ser importante. Mas as garantias de Marcelo não me convencem. O passivo é grande demais. Eu respondi com a voz baixa, mas clara, usando o jargão financeiro que eu havia memorizado nas últimas semanas. A alavancagem dele é insustentável. Ele precisa de um aporte de capital imediato e rápido, ou o consórcio de construtoras dele explode. E levará muita gente junto. Atrás de mim, senti a tensão na mesa de Fábio. Ele estava pescando a isca. 15 minutos depois, enquanto Mateus estava momentaneamente distraído cumprimentando um antigo colega, Fábio se aproximou. Seu casaco de grife parecia mais apertado do que antes. A expressão, uma mistura de arrogância e ansiedade. Com licença, ele disse, me olhando diretamente, mas com um estranhamento profissional. Eu não a reconheceria, mas sua conversa sobre os problemas de Marcelo chamou minha atenção. Eu sou Fábio. Meu futuro sogro tem conexões profundas nessa área. Eu levantei minha taça, sustentando o olhar dele, forçando-o a confrontar o fantasma de quem ele havia descartado. Letícia, eu disse, omitindo meu sobrenome, e o som do meu próprio nome em minha nova voz parecia estranho. E creio que o futuro de seu sogro depende de você, não é? Ele sorriu, o mesmo sorriso convencido que me cegou por 5 anos. Isadora é uma salvação, devo admitir. Ela é a liquidez que faltava.
Mas o Dr. Ricardo dela está complicando as coisas com aquela história de divórcio. Ah, o divórcio da noiva abandonada. Eu comentei, tomando um gole. Uma história patética de traição? Ou um erro de cálculo? Fábio se inclinou confiante. Ele me via como uma aliada em potencial, alguém que apreciaria sua sagacidade. Um erro de cálculo. Ela não tinha um tostão, sem valor. E sem prova de que tínhamos algo além de coabitação. O Dr. Ricardo dela é um blefe. Eu observei a frieza de Mateus retornar, e me virei para ele com um brilho nos olhos. Mateus, você vê? A presunção de que o vazio é equivalente à fraqueza. Mateus assentiu, compreendendo o jogo. Fábio ignorou Mateus e voltou-se para mim, desesperado para provar seu valor. Eu e Marcelo estamos finalizando os detalhes. O empréstimo com Isadora garante que os verdadeiros bens de Marcelo, aqueles que ele esqueceu de declarar na primeira rodada de falência, fiquem protegidos. É uma jogada de mestre, eu garanto. Meu estômago gelou, mas minha expressão permaneceu neutra. A minha família estava cometendo fraude de falência ativa. Protegidos como? Perguntei, elevando uma sobrancelha, fingindo interesse em manobras fiscais. Fábio, completamente seduzido pela minha atenção e ostentação, cometeu o erro fatal. Ele puxou o celular, abrindo um e-mail. Veja este anexo. É o contrato de liquidação dos imóveis rurais em Mandirituba. 15 milhões de reais que ele estava escondendo. Vão ser transferidos para uma holding offshore em Belize, registrada no nome de Isadora, legalmente intocável. Ele me mostrou a tela. Eu não precisei de mais de um segundo. O nome da holding, o valor de 15 milhões de reais por extenso e a data da transferência, marcada para o dia seguinte. A assinatura digitalizada de Marcelo estava logo abaixo. 15 milhões de reais. Não era apenas dívida, era roubo. Roubo dos credores e roubo da minha vida, pois o dinheiro foi usado para me remover da equação. Eu senti um tremor invisível percorrer meu corpo, mas o controle treinado pelo tutor não quebrou. Impressionante! Eu disse, devolvendo o celular a ele com a ponta dos dedos, como se fosse um papel sujo. Um sacrifício bem orquestrado. Fábio sorriu, satisfeito por ter impressionado a mulher de Mateus. Fico feliz que você entenda. Não é qualquer um que consegue enxergar a genialidade por trás. Ele parou no meio da frase. Seus olhos, que estavam fixos no brilho dos diamantes, de repente subiram para meu rosto. Pela primeira vez, a nova Letícia se chocou com a memória da antiga. Houve um microsegundo de silêncio absoluto no mundo de Fábio. Ele perdeu o sorriso. O medo rastejou sobre sua face, distorcendo-a. Letícia? Ele sussurrou, a voz falhando, sem conseguir acreditar no que via. Eu sorri. Um sorriso frio e sem perdão. O primeiro que Mateus me viu dar. Eu havia me tornado uma estranha. Mas os olhos não mentiam. Eu era a garota que ele pensou ter enterrado. E eu segurava a pá. Fábio, eu disse, com o mesmo tom que usava para comandar o motorista. Prazer em reconhecê-lo. Desculpe, mas Mateus e eu temos assuntos de verdade a tratar. Eu me virei. E Mateus me conduziu para longe. Mas o trabalho estava feito. Eu tinha a prova do crime, o mapa para a destruição de Marcelo, e a certeza de que Fábio havia me reconhecido, mais tarde demais. No carro, voltando para o bunker, eu mal podia respirar. 15 milhões de reais. Fraude. Eu estava agora em posse de evidências criminais que poderiam levar meu pai à prisão. Olhei para Mateus, que dirigia, seu perfil calmo sob a luz da rua. Falei demais? Mateus olhou para o retrovisor, seus olhos nos meus. Não, você o destruiu. Agora você tem a arma final. O Dr. Ricardo precisa ser acionado imediatamente. Não podemos esperar pela transferência de amanhã. Eu não apenas tinha provas para um divórcio vantajoso, eu tinha o poder de implodir a vida deles inteira. Mas a revelação me deixou um gosto amargo. A vingança estava pronta, mas o preço não era apenas a minha antiga vida, mas a minha inocência. Eu estava prestes a entregar meu pai à justiça. Mateus, eu murmurei, olhando para os prédios de Curitiba sumindo na escuridão. Onde está o tutor? O tutor está sempre observando, Letícia. Mas agora é a sua vez de agir. E ele sabe que você fará isso. O silêncio do carro me engoliu.
Eu não tinha escolha. Eu ligaria para o Dr. Ricardo antes que o sol nascesse e pararia a transferência dos 15 milhões de reais. O cisne negro estava pronto para o ataque. O colapso de Marcelo e Fábio não seria financeiro, seria criminal. Próximo ato: o colapso financeiro e o desespero da família. O silêncio do carro engoliu Curitiba. Eu não tinha escolha. Eu ligaria para o Dr. Ricardo antes que o sol nascesse e pararia a transferência dos 15 milhões de reais. O cisne negro estava pronto para o ataque. O colapso de Marcelo e Fábio não seria apenas financeiro, seria criminal. Cheguei ao bunker pouco antes da meia-noite. Mateus não se despediu. Ele apenas me garantiu que o Dr. Ricardo seria notificado em 20 minutos e que eu deveria descansar. O descanso era impossível. Eu mal havia tirado o colar de diamantes que pesava como uma responsabilidade e já estava digitando um e-mail ultra secreto para o advogado, anexando a foto do contrato de Belize. Aqueles 15 milhões de reais não eram apenas uma soma, eram o último respiro do meu pai, o pilar que sustentava a nova fachada de Fábio com Isadora. Ao apertar enviar, senti a dor física da traição se converter em uma satisfação fria e terrível. Eu não estava apenas me vingando. Eu estava exercendo a justiça que eu havia negligenciado por 25 anos. Adormeci na cadeira de couro, acordando com o sol da manhã. O bunker estava quieto, mas o mundo lá fora estava em convulsão. O tablet vibrou às 9 da manhã com uma notificação do tutor. Não era uma lição. Era um feed de notícias financeiras locais. A manchete principal, ainda que eufemística, era devastadora. Suspensão cautelar atinge consórcio de construtoras no centro cívico. Investidores preocupados com liquidez. Meu pai, Marcelo. Em um segundo relatório, Dr. Ricardo confirmava: o juiz de execução fiscal, com base na evidência de ocultação de ativos em preparação para fraude de falência, havia emitido uma ordem de injunction imediata. A transferência dos 15 milhões de reais para Belize foi bloqueada, e o consórcio de Marcelo agora estava sob escrutínio federal. O mercado reagiu instantaneamente. O pânico havia se instalado. Marcelo estava sendo investigado por crime. O ataque não havia sido público, tinha sido cirúrgico. A notícia não falava de divórcio, falava de fraude, e atingiu Marcelo onde doía mais: sua reputação e seu crédito. O risco de falência que ele tentou evitar por anos agora era uma certeza. Eu observei os feeds, sentada na quietude opressiva do bunker. Não havia euforia, apenas um vazio imenso. A vingança, quando realizada, não tinha o sabor do açúcar, mas do metal. Eu havia acabado de destruir o futuro e a liberdade do meu pai. Pouco depois do meio-dia, o celular novo, que eu usava apenas para monitoramento, começou a tocar. O identificador de chamadas marcava Adriana, mãe. Eu não atendi, mas liguei o viva-voz para ouvir a gravação da caixa postal. A voz de Adriana, geralmente controlada e melodramática, estava aguda, beirando a histeria. Letícia, você tem que ligar de volta imediatamente. Que história é essa de Dr. Ricardo congelar as contas? Seu pai está em reunião de emergência. O Fábio está ligando para São Paulo de 10 em 10 minutos. Seus 15 milhões, Letícia, o dinheiro dele. Você não pode fazer isso com a sua família. Não se meta onde não é chamada. A ameaça sutil na voz dela era a prova de que eles ainda não haviam ligado os pontos. Eles viam o cisne negro como um evento de má sorte, orquestrado por um advogado, e não como a arma que eles mesmos haviam forjado. O toque persistiu. Desta vez, era Fábio. A voz dele estava tensa, mas ainda carregava um resquício de autoridade falsa. Letícia, pare com esse jogo idiota! O Dr. Ricardo está usando informações confidenciais, e eu sei que foi você. Você precisa ligar para ele agora e desfazer a injunção. Isadora está furiosa, Letícia, furiosa! Você vai destruir tudo, inclusive a nós! A palavra nós me fez rir. Um som seco e rouco. Eles estavam com medo, e o medo deles era o meu poder. Acreditavam que eu, a garota da mala cor-de-rosa, tinha a capacidade de parar uma fraude de 15 milhões de reais apenas por despeito. E era verdade. Eu passei o resto do dia monitorando o caos que se desenrolava no mercado de Curitiba. O cisne negro tinha dado o primeiro bote,
e a água estava turva de pânico e desconfiança. Ao cair da noite, o tablet vibrou novamente. A mensagem era curta, do tutor. O caos é a prova da sua eficácia, mas um cisne só voa com as duas asas. Mateus estará em Curitiba amanhã para resolver o divórcio de Fábio. Não o deixe respirar. A injunção era a punição de Marcelo. O divórcio, sob a batuta de Mateus, seria a destruição de Fábio. Eu estava pronta para o próximo passo. A vingança não acabava com a queda. Ela acabava com a total aniquilação do valor deles. Eu fui para a cama naquela noite, o peso do colar de diamantes em minha mente. Eu tinha provado o meu valor, e o preço havia sido a alma do meu pai. Restava saber se eu conseguiria manter a minha. Eu precisava sair do bunker novamente. Amanhã, a Letícia, que valia R$500 mil, enfrentaria Fábio no tribunal. E desta vez, não haveria retorno. O silêncio do carro engoliu Curitiba. Eu não tinha escolha. Eu ligaria para o Dr. Ricardo antes que o sol nascesse e pararia a transferência dos R$15 milhões. O Cisne Negro estava pronto para o ataque. O colapso de Marcelo e Fábio não seria apenas financeiro, seria criminal. Cheguei ao bunker pouco antes da meia-noite. Mateus não se despediu. Ele apenas me garantiu que o Dr. Ricardo seria notificado em 20 minutos e que eu deveria descansar. O descanso era impossível. Eu mal havia tirado o colar de diamantes, que pesava como uma responsabilidade, e já estava digitando um e-mail ultra-secreto para o advogado, anexando a foto do contrato de Belize. Aqueles R$15 milhões não eram apenas uma soma, eram o último respiro do meu pai, o pilar que sustentava a nova fachada de Fábio com Isadora. Ao apertar enviar, senti a dor física da traição se converter em uma satisfação fria e terrível. Eu não estava apenas me vingando. Eu estava exercendo a justiça que eu havia negligenciado por 25 anos. Adormeci na cadeira de couro, acordando com o sol da manhã. O bunker estava quieto, mas o mundo lá fora estava em convulsão. O tablet vibrou às 9 da manhã com uma notificação do tutor. Não era uma lição. Era um feed de notícias financeiras locais. A manchete principal, ainda que eufemística, era devastadora. Suspensão cautelar atinge consórcio de construtoras no centro cívico. Investidores preocupados com liquidez. Meu pai, Marcelo. Em um segundo relatório, Dr. Ricardo confirmava. O juiz de execução fiscal, com base na evidência de ocultação de ativos em preparação para fraude de falência, havia emitido uma ordem de injunction imediata. A transferência dos R$15 milhões para Belize foi bloqueada e o consórcio de Marcelo agora estava sob escrutínio federal. O mercado reagiu instantaneamente. O pânico havia se instalado. Marcelo estava sendo investigado por crime. O ataque não havia sido público, tinha sido cirúrgico. A notícia não falava de divórcio, falava de fraude. E atingiu Marcelo onde doía mais: sua reputação e seu crédito. O risco de falência que ele tentou evitar por anos agora era uma certeza. Eu observei os feeds, sentada na quietude opressiva do bunker. Não havia euforia, apenas um vazio imenso. A vingança, quando realizada, não tinha o sabor do açúcar, mas do metal. Eu havia acabado de destruir o futuro e a liberdade do meu pai. Pouco depois do meio-dia, o celular novo, que eu usava apenas para monitoramento, começou a tocar. O identificador de chamadas marcava Adriana, mãe. Eu não atendi, mas liguei o viva-voz para ouvir a gravação da caixa postal. A voz de Adriana, geralmente controlada e melodramática, estava aguda, beirando a histeria. Letícia, você tem que ligar de volta imediatamente. Que história é essa de Dr. Ricardo congelar as contas? Seu pai está em reunião de emergência. O Fábio está ligando para São Paulo de 10 em 10 minutos. Seus R$15 milhões, Letícia. O dinheiro dele. Você não pode fazer isso com a sua família. Não se meta onde não é chamada. A ameaça sutil na voz dela era a prova de que eles ainda não haviam ligado os pontos. Eles viam o Cisne Negro como um evento de má sorte orquestrado por um advogado, e não como a arma que eles mesmos haviam forjado. O toque persistiu. Desta vez, era Fábio. A voz dele estava tensa,
mas ainda carregava um resquício de autoridade falsa. Letícia, pare com esse jogo idiota. O Dr. Ricardo está usando informações confidenciais e eu sei que foi você. Você precisa ligar para ele agora e desfazer a injunção. Isadora está furiosa, Letícia. Furiosa. Você vai destruir tudo, inclusive a nós. A palavra nós me fez rir. Um som seco e rouco. Eles estavam com medo. E o medo deles era o meu poder. Acreditavam que eu, a garota da mala cor-de-rosa, tinha a capacidade de parar uma fraude de 15 milhões de reais apenas por despeito. E era verdade. Eu passei o resto do dia monitorando o caos que se desenrolava no mercado de Curitiba. O cisne negro tinha dado o primeiro bote, e a água estava turva de pânico e desconfiança. Ao cair da noite, o tablet vibrou novamente. A mensagem era curta, do tutor. O caos é a prova da sua eficácia, mas um cisne só voa com as duas asas. Mateus estará em Curitiba amanhã para resolver o divórcio de Fábio. Não o deixe respirar. A injunção era a punição de Marcelo. O divórcio, sob a batuta de Mateus, seria a destruição de Fábio. Eu estava pronta para o próximo passo. A vingança não acabava com a queda. Ela acabava com a total aniquilação do valor deles. Eu fui para a cama naquela noite. O peso do colar de diamantes em minha mente. Eu tinha provado o meu valor, e o preço havia sido a alma do meu pai. Restava saber se eu conseguiria manter a minha. Eu precisava sair do bunker novamente. Amanhã, a Letícia, que valia 500 mil reais, enfrentaria Fábio no tribunal. E desta vez, não haveria retorno. O saguão do escritório de Dr. Ricardo, na Batel, era um santuário de mármore e silêncio. Chegamos eu e Mateus, pontualmente às 10 da manhã. Eu vestia um tailleur branco, uma quebra deliberada do preto e cinza do tutor, projetada para a frieza cirúrgica. Fábio chegou 10 minutos atrasado, acompanhado de um advogado suado e visivelmente nervoso. Fábio estava irreconhecível. Seus olhos tinham olheiras profundas. Sua jaqueta italiana parecia amassada. A arrogância se havia esvaído, substituída pela paranoia. A reunião começou com o advogado de Fábio tentando negociar uma partilha de bens amigável, ignorando a injunção de 15 milhões de reais que atingiu Marcelo. Letícia? Fábio interrompeu, sua voz baixa e rouca. Isso é ridículo. Eu sei que você está por trás do Dr. Ricardo. Por que você está fazendo isso? Por causa de uma passagem aérea? Eu permaneci em silêncio, observando-o. Você não é essa pessoa. Ele continuou, frenético. Ele olhou para Mateus, depois para mim, buscando uma fissura. Eu te conheço. Você é a garota que guardava a chave do apartamento no fundo daquela mala cor-de-rosa estúpida. A garota que só bebia chá de camomila. O que eles fizeram com você? Ele tinha encontrado a pista, mas a subestimou. A mala cor-de-rosa. O símbolo da minha inocência perdida. Você me deixou no aeroporto, Fábio. Eu disse. E a frieza na minha voz o fez encolher. Não por causa de uma passagem, mas por causa de 10 milhões de reais em dívidas que o seu futuro sogro precisava liquidar. E você, para garantir seu resgate, me trocou por Isadora Medeiros. Seu rosto perdeu a cor. Ele olhou para Mateus, que apenas sustentava um olhar entediado. Impossível. Você não tem como saber disso. Ele gaguejou. Você era a ingênua. A ingênua, Fábio, abriu a pasta de documentos que vocês usavam para me catalogar como custo. O dia em que você cancelou minha passagem foi o 8 de março, meu aniversário. Você me precificou em 0 e me trocou por um plano de falência fraudulento. Eu levantei. Peguei a pasta onde Dr. Ricardo havia colocado os documentos do divórcio e os joguei na mesa. Não quero sua metade dos bens, Fábio. Quero o reembolso do meu valor, mais juros por danos morais. E quero que você entenda a ironia. Você me deu a chave para a sua própria destruição ao me chamar de dependente. A porta do escritório de Dr. Ricardo se abriu abruptamente. Adriana e Marcelo, violando todas as regras processuais, invadiram a sala. Marcelo estava pálido e suado. Adriana chorava histericamente. Letícia, meu amor, isso não é você. Adriana implorou, vindo em minha direção. Nós erramos, mas a família é tudo. Por favor, ligue para o seu advogado.
Peça para ele retirar essa denúncia contra o seu pai. Eu dei um passo para trás, protegida pela presença silenciosa de Mateus. Não há denúncia, Adriana. Eu expliquei, com a paciência que se usa com crianças. Houve a divulgação de fatos. A injunção de 15 milhões de reais foi a consequência direta do seu plano de fraude. Seu marido, Marcelo, será investigado pelo crime que ele cometeu. Não sou eu quem o está prendendo, é a ambição dele. Marcelo cambaleou. Você vai me mandar para a cadeia, Letícia? Eu sou seu pai. Olhei para ele, sentindo nada além de uma pena distante. Você se importou com o seu filho ou filha abandonado no aeroporto, Marcelo? Ou com os credores que você planejava roubar? Você me ensinou que o sacrifício era necessário. E eu sou o sacrifício que você fez. Fábio, percebendo que Isadora certamente abandonaria um noivo que estava prestes a ser arrastado para um escândalo de fraude familiar, desabou na cadeira. Seu império de cartões de crédito e mentiras havia implodido. Dr. Ricardo se levantou, pondo fim ao espetáculo. A reunião está encerrada. O divórcio será litigioso, e, dado o flagrante, pediremos o congelamento de todos os ativos de Fábio. Letícia está exigindo o máximo permitido por lei. Enquanto saíamos, deixando-os em seu desespero, Mateus segurou meu braço. Você foi impecável, Letícia. Mas a justiça financeira e legal está quase completa. Agora, o cisne negro precisa entender o propósito maior. Qual propósito, Mateus? Ele olhou para o colar de diamantes, ainda em meu pescoço, e sorriu enigmaticamente. Você é a chave, Letícia. A destruição deles era apenas o preço da sua entrada. O tutor precisa do seu talento para um projeto maior, que tem a ver com o passado de Isadora Medeiros e a mulher que lhe enviou este colar. A vingança estava feita, mas o jogo estava apenas começando. Eu tinha destruído minha família, mas agora eu pertencia inteiramente ao tutor, cujo poder parecia se estender muito além das fronteiras de Curitiba. O preço da minha liberdade era a obediência. Eu estava prestes a voar para um novo campo de batalha. O aperto de Mateus em meu braço se afrouxou assim que entramos no elevador privativo do Dr. Ricardo. Aquele escritório de mármore, onde a minha família implorou e desmoronou, parecia agora o meu palco de formatura. Eu havia me formado, não em finanças, mas em destruição. A destruição deles era apenas o preço da sua entrada. A frase de Mateus reverberou enquanto subíamos. Eu olhei para o meu reflexo. O tailleur branco, o colar de diamantes. Eu parecia a personificação da justiça impessoal. Mas a Letícia ingênua estava morta, e em seu lugar, havia algo ainda não totalmente definido. Algo frio. As 2 semanas seguintes foram de silêncio estrondoso. Marcelo e Adriana desapareceram de circulação social. O Dr. Ricardo confirmou que a investigação federal sobre a fraude dos 15 milhões de reais estava ativa. O nome de Marcelo, antes um sinônimo de sucesso nos bairros ricos de Curitiba, agora estava manchado de escândalo. Fábio, graças à minha evidência, teve todos os seus bens congelados, incluindo o novo investimento em criptomoedas. Isadora Medeiros não apenas rompeu o noivado, como exigiu o ressarcimento integral dos valores que já haviam sido usados para limpar parte da sujeira de Marcelo. Fábio não tinha mais futuro financeiro nem social. Ele foi reduzido a um erro de contabilidade, exatamente como ele me havia classificado. O cisne negro havia garantido a minha reparação. Meu divórcio foi finalizado a meu favor, com um acordo que, embora fosse uma fração do que eu poderia exigir, selou minha independência. Eu tinha o meu capital de R$ 487 mil, investidos sob a orientação de Mateus, e um apartamento mobiliado no Batel, comprado pelo tutor em meu nome para garantir minha visibilidade e liberdade. Eu estava livre. Eu tinha dinheiro. Eu tinha poder. Mas a vitória tinha um gosto de sal e metal. Numa tarde fria, no meu novo apartamento de luxo, Mateus apareceu sem avisar. Ele não era mais o acompanhante de gala, mas o emissário da verdade. Ele me entregou um último dossiê, não sobre Fábio, mas sobre Marcelo. Seu pai não era apenas um fraudador. Mateus começou, sem rodeios, enquanto eu lia o documento.
Ele era o principal obstáculo para um projeto de infraestrutura na região metropolitana de Curitiba. Um projeto de 10 bilhões de reais. A falência dele era inevitável, mas lenta. O tutor precisava de velocidade. Eu congelei, olhando para a ficha completa. Não havia intenção de resgate. Nunca houve. O tutor não me salvou por bondade. Ele me usou para acelerar a falência de Marcelo e eliminar a concorrência. Eu fui uma arma, eu murmurei. E a constatação não me chocou. Apenas me confirmou. Você me treinou para destruir meu pai e meu noivo, não para me vingar deles. Mateus assentiu, com sua expressão inescrutável. A vingança foi a motivação que te deu foco, Letícia. Mas o Cisne Negro é uma empresa de liquidação de ativos. Seu pai era um passivo. Você, um ativo. E o colar de diamantes? O Dr. Ricardo de Fábio havia mencionado Isadora Furiosa. E a mulher com a letra elegante? O colar veio da mulher que está no comando do projeto de 10 bilhões. Mateus explicou. Ela tem uma dívida de sangue com Marcelo. Ele arruinou a família dela no passado. O golpe nos 15 milhões de reais foi o preço de Marcelo. Mas o tutor precisa de você para o golpe final. Limpar a imagem do novo consórcio e garantir que a fraude de Marcelo não contamine o mercado. A minha missão não terminava com a ruína da minha família. Ela começava ali. Eu havia alcançado a liberdade, mas paguei com a minha inocência. Eu havia me tornado exatamente o que eles temiam. Uma pessoa de negócios, fria, calculista e implacável. Eu me levantei, sentindo o peso de minhas escolhas. Minha alma tinha sido trocada por um apartamento de luxo e a aniquilação de meus traidores. Então, qual é o próximo passo, Mateus? Perguntei, sentindo o zero absoluto na minha voz. Ele sorriu, mas desta vez, o sorriso alcançou seus olhos. Era orgulho profissional. Você está pronta. O tutor quer te conhecer. E você vai voar. Não para a Europa, como planejado por Fábio, mas para Miami. Você se tornará a face pública da nova empresa. Miami. De Curitiba, onde fui abandonada com uma mala cor-de-rosa, para o centro financeiro da Flórida como a sócia de um milionário vingativo. O jogo havia subido de nível e eu estava totalmente dentro. E a mulher do colar? Ela estará lá. Ela é a outra ponta do cisne negro. E você precisará trabalhar ao lado dela. Olhei pela janela para a paisagem de Curitiba, a cidade onde eu havia nascido e morrido socialmente. A Letícia que chorou no aeroporto era uma lembrança distante. Eu tinha me vingado, mas em troca, havia me tornado um monstro elegante. O tutor me deu uma chance, mas me transformou em sua imagem e semelhança. Eu tinha a minha fortuna, mas a pergunta que pairava era: se eu não pertencia mais a Fábio e Marcelo, eu pertencia a quem? Eu tinha que descobrir quem era essa mulher misteriosa e qual era o verdadeiro custo da minha nova vida de cisne negro. Próximo ato, a revelação final. O silêncio que se seguiu à partida de Mateus não era o da reclusão no bunker, mas o de um espaço vasto e conquistado. Eu estava sentada no sofá de couro do meu novo apartamento em Curitiba, olhando para a chuva fina e fria que varria o batel, refletindo a luz artificial das ruas. A vingança, que parecia um fogo consumidor por semanas, havia se apagado, deixando para trás apenas cinzas e um frio interno. Eu era livre. Eu tinha 487 mil reais em capital líquido, mais o valor do apartamento. A família que me abandonou no aeroporto estava completamente desfeita. Marcelo enfrentaria anos de escândalo criminal pelos 15 milhões de reais em fraude, e Fábio estava reduzido a nada, a falência se aproximando de seu investidor suado. Mas a vitória era oca. Olhei para o colar de diamantes sobre a mesa de centro. Ele não era mais uma armadura. Era uma coleira, o símbolo da minha servidão. Eu tinha trocado a dependência da minha família pela servidão ao tutor. Um milionário sem rosto cuja única missão era desmantelar obstáculos para seus projetos de 10 bilhões de reais. A minha vida não era mais minha. Ela era um ativo, como Mateus havia me classificado. Peguei o pequeno estojo de veludo azul marinho. Se eu pudesse, teria queimado o colar, mas ele era o símbolo da misteriosa mulher que eu encontraria em Miami. Ela era a outra ponta do cisne negro,
a que tinha uma dívida de sangue com Marcelo. Éramos duas armas, forjadas por um ódio preciso e um capital ilimitado. Lembrei-me do meu aniversário, 8 de março, o dia em que Fábio me precificou em 0, enquanto ele e meu pai realocavam 15 milhões de reais. Aquele abandono, a maior dor da minha vida, tinha sido o catalisador. O tutor não me deu felicidade, ele me deu poder. Mas o preço do poder era a solidão. Eu não tinha mais para quem ligar, exceto para o Dr. Ricardo, para coordenar mais destruição. Eu havia me tornado algo que Fábio não reconheceu até ser tarde demais. Letícia, a pessoa fria e calculista. Eu não bebia mais chá de camomila. Eu tomava um café forte, sem açúcar, enquanto calculava a taxa de juros composta. A minha vida simples, a minha ingenuidade, a minha capacidade de chorar por algo que não era dinheiro, tudo isso tinha morrido na fila de embarque. Olhei para a janela. A chuva de Curitiba parecia chorar pela Letícia que foi, a garota da mala cor-de-rosa, que agora era uma lenda da minha própria mente. Eu não tinha conseguido a paz, mas eu tinha me vingado. E a vingança, eu descobri, é apenas o início de um caminho muito mais longo e solitário. Meu futuro era promissor em termos de riqueza, mas assustador em termos de propósito. Eu não estava mais atrás. Eu estava na frente, mas correndo no escuro, segurando a mão de estranhos perigosos. Eu tinha me tornado o cisne negro, e agora era hora de voar para Miami. Eu me levantei, sentindo a frieza do mármore sob meus pés e a totalidade do meu isolamento. Se essa história tocou você de alguma forma, deixe um comentário aqui embaixo. Quero muito saber o que você teria feito no lugar do A. Letícia. E se puder, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Obrigado por assistir. E que Deus abençoe seu caminho.